Pense na sua idade. Divida pela metade. Este número, quando este número era a sua idade, onde você estava? O que é que você estava vivendo? O que é que você fazia? Por exemplo, eu estou com 50 anos. Se eu divido pela metade, 25. Onde eu estava com 25 anos? O que é que eu estava fazendo? O que é que eu estava vivendo? Com quem eu me relacionava? Em que eu trabalhava? A que me dedicava? Quais eram os meus sonhos? O que é que eu planejava para o futuro? Onde eu achava que iria chegar 25 anos depois? Quando você pensa em como era a sua vida, com a metade da idade que você tem agora, você pode dizer que naquela época imaginava que hoje estaria aqui? Vivendo o que está vivendo? Convivendo com quem está convivendo? Trabalhando onde está trabalhando ou com que está trabalhando? Seus sonhos se realizaram? De quantos você teve que abrir mão? A quantos você renunciou? Que outros vieram e você nem fazia ideia? E que bom que as coisas não foram como você achava que seriam. O que eu quero que você entenda com essa reflexão inicial é que houve um tempo na nossa vida em que nós simplesmente não fazíamos ideia do que a nossa vida se tornaria. Houve um tempo na minha história e na minha trajetória em que eu simplesmente não fazia ideia do que eu me tornaria. De que eu estaria aqui hoje, por exemplo. De que estaria morando onde estou morando e vivenciando o que estou vivenciando. Todos nós aqui, sem exceção, temos de reconhecer isso, que houve um tempo em que nós simplesmente não fazíamos ideia do que a nossa vida viraria. Então, hoje, eu e você podemos crer e podemos dizer que nós não fazemos ideia do que a nossa vida ainda será. Se houve um tempo na minha história em que eu não fazia ideia do que a minha vida se tornaria, hoje eu posso dizer com toda a convicção que eu não faço ideia, ainda que eu tenha planos, ainda que eu tenha sonhos, ainda que eu tenha intenções, ainda que eu tenha ideais, do que a minha vida será, como ela será, em que ela se tornará, eu não faço ideia. Mas eu sei. E acredito que você também sabe que Deus tem grandes coisas para mim. Que Deus tem grandes coisas para você. Eu não faço ideia do que a minha vida ainda será, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é
poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço ou penso. Grandes coisas o Senhor tem para nós, meus irmãos. Você não faz ideia. Se você tiver liberdade para isso, diga para a pessoa que está ao seu lado, você não faz ideia. Você não faz ideia do que Deus tem preparado para você, do que você ainda viverá, de onde você chegará, experiências que terá. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando eu leio esse texto, é a primeira coisa que me ocorre. Nesse dia em que Pedro lavava suas redes, ele não fazia ideia do que a sua vida se tornaria. Nesse dia em que Pedro lavava suas redes, ele não fazia ideia de que ele participaria de um movimento glorioso. Ele não fazia ideia de que veria o que de fato viu, de que escutaria o que de fato escutou, de que presenciaria o que de fato presenciou. Nesse dia em que Pedro lavava suas redes, ele não fazia ideia de que ele veria leprosos serem purificados. Ele não fazia ideia de que ele veria cegos recuperando a visão. Nesse dia em que Pedro lavava suas redes, ele não fazia ideia de que um dia veria alguém andando sobre as águas e mais, que daria os seus passos também. Nesse dia em que Pedro lavava suas redes, ele não fazia ideia que veria 5 pães e 2 peixes sendo multiplicados para alimentar 5.000 pessoas. Nesse dia em que ele lavava suas redes, ele não fazia ideia de que ele ouviria um sermão como o Sermão do Monte, de que ele estaria no Monte da Transfiguração, de que ele veria ao vivo e a cores Moisés e Elias. Nesse dia em que Pedro lavava suas redes, ele não fazia ideia de que veria pessoas sendo ressuscitadas. Ele não fazia ideia. Agora, nesse dia em que Pedro lavava suas redes, embora ele não fizesse ideia do que a sua vida se tornaria nas mãos de Deus, ele fez algumas coisas muito importantes. Ele não fazia ideia que se tornaria líder do maior movimento que a humanidade conheceu. Ele não fazia ideia de que ele reproduziria os milagres que ele viu acontecerem. Ele não fazia ideia de que ele seria perseguido, preso e morto por causa da sua fé. Mas nesse dia em que ele lavava suas redes, ainda que não fizesse ideia de nada, ele fez algumas coisas que fizeram toda a diferença. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Porque eu e você, e preste muita atenção nisso, eu e você agora aqui não fazemos ideia do que Deus tem preparado para nós. Mas nós podemos fazer algumas coisas que vão fazer toda a diferença. Por exemplo, em primeiro lugar, emprestar o barco. Diga, emprestar o barco. Foi a primeira coisa que Pedro fez nesse dia em que ele lavava as suas redes. Pouco ele sabia da vida, pouco ele sabia do reino, pouco ele sabia da palavra, era um pescador comum como qualquer outro naquela época. Mas eis que um dia, uma multidão se aproximou da praia em que ele estava, lavando as suas redes. A multidão seguia um homem, que ensinava a multidão lindamente. Como eram muitas pessoas,
E não demorou para que esse homem que ensinava a multidão tão lindamente já estivesse dentro d'água praticamente. Jesus olhou para Pedro e pediu: posso usar o seu barco? E Pedro disse: sim. Aqui começa uma história. Quando você coloca algo que você tem à disposição de Deus. É aqui que começa uma nova história. É aqui que começa um tempo novo. Quando você toma a decisão de colocar o que você tem à disposição de Deus. Não era um grande barco. Não era um barco luxuoso. Não era um iate, não era um transatlântico. Não era um barco que chamasse atenção como barco. Mas naquele dia ele servia a um propósito muito maior. Ele servia ao propósito de ser púlpito do Filho de Deus. Ele servia ao propósito de ser a plataforma pela qual, ou através da qual, ou da qual o Filho de Deus faria a sua mensagem. Você não faz ideia do quanto Deus pode usar a sua vida como ela é, com o que você tem, ainda que muitas vezes você ache que é pouco. Uma das coisas que mais nos atrapalham nesse caminho de sermos quem Deus quer que nós sejamos, é a nossa capacidade de idealizar o processo e de imaginar que as coisas só serão como devem ser quando elas partirem de um ideal. O dia que eu tiver dinheiro, eu vou ajudar muita gente. O dia que eu tiver mais tempo, eu vou me dedicar mais. O dia que meu casamento estiver melhor, eu vou me oferecer para ajudar. Quando eu terminar meus estudos, quando eu me aposentar, quando a igreja tiver mais estrutura, quando a reforma estiver terminada, quando eu morar numa casa maior, quando meu carro for mais novo. E assim eu vou dizendo para mim mesmo que a vida começará quando as circunstâncias ideais estiverem disponíveis. Naquele dia em que Pedro disse, use meu barco, não é sobre se o barco dele era o melhor, não era sobre se o barco dele era bom, confortável, adequado, era sobre o fato de o barco dele estar à disposição do mestre. E a sua vida começa a mudar quando o que quer que você tenha, você coloca à disposição do mestre. Tudo começa a mudar aí. A vida da multidão começou a mudar e 5.000 pessoas foram alimentadas quando um jovem colocou 5 pães e 2 peixes à disposição do mestre. Alguém até perguntou, o que são 5 pães e 2 peixes para tanta gente? É porque aquilo que você tem na sua mão, enquanto na sua mão não serve para muita coisa, mas se o que você tem na sua mão vai para as mãos de Deus, o impossível pode acontecer. Hoje você olha para o seu filho e pensa, meu Deus, não vai dar nada. Deus olha para o seu filho e diz, você não faz ideia do quanto eu usarei o seu menino no meu reino e para a minha glória. Hoje você olha para o seu casamento e ele não tem salvação. Deus olha para o seu casamento e diz, vocês ainda darão testemunho do meu poder restaurador. Você olha para o seu emprego, para a sua carreira, para a sua vida profissional, para a sua empresa, e você pensa, meu Deus, não era nada disso que eu queria. Deus olha e diz, coloque na minha mão, e grandes coisas vão acontecer. A questão é, nas mãos de quem o que eu tenho está de fato? Se está nas minhas, vai continuar do jeitinho que está. Se não piorar. Se melhorar, vai ser um pouquinho. Nas mãos de Deus, vira experiência de milagre. Quando Deus falou com Moisés, vá libertar o meu povo do Egito, Moisés disse, eu não tenho as condições ideais, eu não sei falar, as pessoas não vão me ouvir, não vão acreditar em mim.
A primeira pergunta que Deus fez para Moisés foi: o que é que você tem na mão? E Moisés respondeu: uma vara. Deus disse: com esta vara você libertará o povo da escravidão do Egito. Certamente Moisés estava pensando em alguma coisa um tanto mais eficaz. Uma bazuca, talvez. Um míssil. Uma bomba nuclear. Era uma vara. Era só uma vara. E o Senhor disse: vá, com esta vara você libertará o povo do Egito. O que é que você tem? Porque se o que você tem é hoje motivo de queixa e reclamação, nunca vai deixar de ser o que é. Mas se o que você tem é motivo de gratidão e fé, vai se tornar semente de frutos poderosos. Nessa vida de idealizações, a gente acredita firmemente que há condições mínimas para que nós possamos ser quem Deus quer que nós sejamos. E, em geral, sentimos que não atingimos essas condições mínimas. Eu tinha que ter mais tempo de igreja. Eu tinha que conhecer mais. Eu tinha que estar com esse problema resolvido. É claro que muitas das coisas que não estão em ordem na nossa vida precisam entrar. Mas ainda que as coisas não sejam como eu gostaria que fossem, isso não é desculpa para eu não ser quem Deus quer que eu seja. Tudo bem, minha casa ainda não é como eu gostaria que ela fosse, mas isso não é desculpa para que eu não seja quem Deus quer que eu seja. A primeira decisão que Pedro tomou naquele dia foi emprestar o seu barco. Use o meu, ele disse. Pode entrar. Essa casa é a sua casa. Use-a como quiser. O tempo que quiser. Do jeito que quiser. Uma linda história começa quando você se dispõe. Senhor, eu não tenho nada para oferecer de tão significativo. Senhor, eu não tenho uma experiência assim tão vasta. Senhor, eu não sei falar como outros sabem. Senhor, eu nunca fiz nada de extraordinário. Mas não importa. Eu sei que o Senhor quer usar pessoas não capacitadas, mas humildes e dispostas, porque a capacitação vem de Ti. Muda tudo. A gente idealiza porque a gente quer parte dessa glória. Deus te usou, irmão, mas eu também ajudei. Você não sabe o quanto eu me preparei. Você não sabe o quanto eu me dediquei, o quanto eu me esforcei. Pode até ser verdade e deve ser verdade, porque quando a gente serve a Deus, a gente deve dar o melhor. Mas lá no fundo a gente sabe que Deus usa vasos de barro para guardar tesouros preciosos. Deus colocou esse tesouro em vaso de barro para que a glória seja do tesouro e não do vaso. O que é que você tem? É uma vara? São 5 pães e 2 peixes? É um barquinho qualquer? Eu desafio você nessa noite a colocar isso nas mãos de Deus. Quem diz amém para isso? Eu desafio você a colocar a sua empresa, a sua casa, o seu carro, os seus estudos, os seus diplomas, o seu tempo nas mãos de Deus. Porque hoje, e por favor, não negligencie o poder do que eu vou dizer agora. Hoje começa uma nova fase da sua vida. Naquele dia em que Pedro lavava as suas redes, começou uma nova história na vida dele. E o primeiro passo que ele deu foi emprestar um barco.
Segunda coisa que Pedro fez naquele dia, em que ele não fazia ideia do que a vida dele viraria. Lançar as redes. Diga, lançar as redes. Pedro lançou as redes. Porque Jesus terminou de pregar. Não importa quão comprido é um sermão, ele termina. Jesus terminou de pregar e já podia descer do barco, devolver o barco ao seu dono. Obrigado por me emprestar o seu barco. Mas Jesus resolveu estender aquela experiência. Você acha que Deus está fazendo uma coisa e Deus vai estender isso. Vamos para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes. Ah, meu pai. Aí doeu um pouco em Pedro. Não dá para negar. Por quê? Porque Pedro já tinha passado a noite inteira pescando. E não tinha pego nada. Eu costumo dizer que nesse momento em que Jesus diz, lancem as redes para a pesca, Pedro tinha 3 razões para não obedecer. Primeira, não era o melhor horário para pescar. Afinal de contas, Lago de Genezaré, de dia é muito quente, os peixes vão lá para o fundo, onde as águas são mais frias. À noite esfria e os peixes sobem para pegar águas um pouquinho mais quentes. Então é nessa hora que os pescadores vêm com redes e fazem uma pesca. Era de dia, não era hora de pescar. Mas essa seria só a primeira objeção. Segunda razão de Pedro para não obedecer é que, ainda que fosse o horário, o mar não estava para peixe naquele dia. Mestre, passamos a noite inteira, veja, no melhor momento, no mais adequado, nós estivemos lá, nos dedicamos e não pegamos nada. E terceira objeção. Aí assim, o texto não diz isso, mas eu acho que isso está implícito, ok? Pedro estava lavando as redes. E ninguém quer usar uma coisa que acabou de limpar. A senhora que limpa a casa, fala a verdade, no dia que a senhora limpa a casa, o sonho é que a família vá dormir num hotel. Porque dá um dó, não dá? Um dia eu passei pela cozinha, a Cristiane terminando de lavar uma louça, eu lancei a mão num copo no escorredor e saí para pegar uma água. Ela falou, onde é que você vai com esse copo? Falei, vou beber água. Ela falou, com esse copo não. Acabei de lavar. Falei, mas é porque acabou de lavar que eu vou usar. Ela falou, pode largar esse copo aí. Falei, mas como é que eu vou beber água? Ela falou, se vira, põe a mão embaixo da torneira. Esse copo não. Acabei de lavar, não é justo. Ficou o dia inteiro aí esse copo. Aí eu acabo de lavar, você pega. Você acabou de arrumar, o sujeito quer usar. Você fala, amigo, deixa para outro dia, acabei de guardar. Lavar as redes não era tarefa fácil, tinha que desembaraçar as redes. Tirar o lixo grudado na rede. Dava um trabalho razoável. Então, lançar as redes de novo não é assim tão simples. 3 objeções. Não é o melhor horário, o mar não está para peixe, as nossas redes já estão limpas. Mas, e esse é o mas que pode mudar tudo, esse é o mas que pode revolucionar a sua história, mas pela tua palavra lançaremos as redes. Não é porque faz sentido, não é porque há uma lógica nisso. Eu fico olhando para vocês aqui pensando, se há alguém aqui esperando alguma lógica a mais em tudo. Uma vez eu estava falando de como Deus trata as emoções da gente para uma pessoa que me respondeu assim, eu sou muito cartesiano, eu gosto das coisas muito racionais. E eu disse, não é por acaso que a sua vida está desmoronando.
que as pessoas não ficam ao seu lado, que seus relacionamentos não são profundos, que não há uma felicidade nos seus olhos. Há momentos na vida em que não é sobre o que a gente entende, é sobre o que a gente crê. A obediência pode esperar? Não, não pode. Mas a compreensão pode. A compreensão pode esperar. Um dia Jesus decidiu lavar os pés dos seus discípulos. Pedro disse, o meu não. Jesus respondeu, o que eu faço agora você não compreende, mas vai compreender depois. Eu sei que você está passando por coisas que você não compreende. Um dia compreenderá, mas em nome de Jesus, lance as suas redes. Coisas extraordinárias acontecem quando a gente obedece, mesmo sem compreender. Eu também não compreendo por que a verdade tem que ser dita quando a mentira parece mais interessante. Eu também não entendo por que contribuir quando eu já estou com escassez de recursos. Eu também não entendo o desafio de perdoar quando a vontade é matar. Não que eu sinta isso, claro. Nem você, obviamente. Estamos falando de ímpios. Eu também não entendo. Mas porque eu sei quem está dizendo, eu obedeço. A minha avó dizia assim, ó, manda quem pode. Ah, sua avó também dizia, então. Pela tua palavra. Eu não entendo por que eu tenho que me aproximar da minha esposa e abraçá-la, se eu acho que foi ela quem começou a me ofender primeiro, mas eu sinto o Espírito me dizer, vá lá e eu vou. Eu não entendo pôr o meu filho no colo e orar com ele para que ele comece a se sentir melhor na escola e tire melhores notas e não tenha brigas com seus coleguinhas, mas porque é o Espírito quem está me tocando, eu vou lá e faço. Eu não entendo esse negócio de andar segunda milha, de dar a outra face, de arrancar a túnica, mas porque eu entendo quem está me mandando, eu vou lá e cumpro. Irmãos, muito da razão pela qual nós ainda não vivemos uma vida extraordinária é porque falta obediência na nossa vida. Obediência. Eu e você não vamos chegar a lugar nenhum na fé sem obediência. Fé e obediência andam juntos. Quem crê, obedece. Quem obedece, obedece porque crê. Crer e não obedecer não é crer, é torcer. Ah, eu queria tanto que meu casamento fosse restaurado. Então ore, perdoe, ame, abrace, faça diferente. Ah, não vou fazer nada disso, estou magoado. Mas você não quer que seja restaurado? Quero. Então faça. Não vou fazer. Então você não crê que o seu casamento pode ser restaurado, você torce para que ele seja. Sem a sua ajuda, sem a sua participação, sem que você precise mover uma palha para que o seu ego não seja mais ferido do que você já sente que ele foi. Obedecer é muitas vezes engolir o orgulho e pedir perdão sem ser o ofensor original. Porque o perdão não é sobre quem é o culpado, o perdão é sobre quem crê na restauração que o perdão traz. Eu também não entendo algumas coisas. Eu não entendo ser generoso com o meu dinheiro, se o meu dinheiro não está dando nem para mim. Mas todas as vezes que eu obedeci ao mandato da generosidade, da fidelidade na contribuição, o que foi dito aqui aconteceu na minha vida. Janelas se abriram. Janelas se abriram. Janelas. Compreender pode esperar, a obediência não pode. E o que mais me constrange no mundo da obediência, no desafio, no caminho da obediência, é que eu sempre sei o que Deus quer de mim, não é ignorância.
Em 90% das questões, nós já sabemos o que Deus quer de nós. O que eu não sei se trata lá da extremidade, entendeu? Eu não sei se vai ser amarelo ou azul, eu não sei se vai ser para a direita ou para a esquerda. Mas sobre perdão, amor, generosidade, oração, leitura da palavra, tudo isso eu já sei. Tudo isso eu já sei. Eu sei lançar as redes. Mas dá uma preguiça. Uma má vontade. Um medo de que eu me frustre mais uma vez. Imagine Pedro, lançar as redes de novo, depois de tê-las lavado, fora do horário, e não pegar nada. Imagine os outros pescadores, dizendo, Pedro, você ficou maluco? Não pegou nada de noite, vai tentar pegar de dia? Endoidou, foi? Ficou burro de repente? Se é pescador experimentado, vai ouvir um homem que é profeta. Profeta é profeta, pescador é pescador, Pedro. Só me falta agora, cada um que vier aqui mandar a gente pescar, a gente sair pescando. Às vezes o medo que a gente tem não é das coisas não darem certo, é delas não darem certo diante daqueles que nós não queremos que pensem de nós menos do que já pensam. Às vezes eu não ponho a mão sobre um enfermo e oro, não porque eu não creio que Deus pode curar, é porque se Ele não curar, eu não quero passar vergonha de ter que explicar para esse enfermo por quem orei, por que as coisas não deram certo. Lance as redes. Porque você não faz ideia do que Deus vai fazer. Você não faz ideia. Terceiro, Pedro não fazia ideia do que Deus tinha reservado para ele. Mas naquele dia, diante daquela pesca, Pedro pôde se ajoelhar. Diga, ajoelhar. Você entende o raciocínio aqui? Nós estamos acompanhando os verbos do texto. Emprestar o barco, lançar as redes, ajoelhar. O que significa aqui que Pedro se ajoelhou? Ele lançou as redes e nem o Aquaman conseguiria fazer uma pesca tão linda daquela. Era peixe de todo lado, de todo jeito, de todo tamanho. Eles vinham se suicidar nas redes de Pedro. Pedro começou a puxar aquelas redes e não dava conta. De repente, começaram a chamar outros barcos. Ah, meus irmãos, o que Deus vai fazer na sua vida, muita gente vai se beneficiar, em nome de Jesus. Muita gente. Venham os outros barcos, venham os outros barcos. E os barcos começam a vir. E todo mundo puxando rede, todo mundo puxando rede. E as redes quase se rompendo. Uma história única, inédita, na vida daqueles homens. Quando Pedro viu aquilo, diz o texto bíblico, que ele se ajoelhou diante do mestre e disse, aparta-te de mim, que sou pecador. Irmãos, aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de que nem as mais extraordinárias bênçãos podem nos fazer esquecer de quem nós somos. De quem nós somos. Às vezes uma pessoa prospera muito e se esquece quem ela é. Às vezes ela sofre muito e também se esquece quem ela é. Circunstâncias não podem nos fazer esquecer quem nós somos. Porque quando a gente esquece quem a gente é, a gente começa a transformar bênção em maldição.
Pedro estava diante da pesca mais extraordinária que ele viu em toda a sua vida. Ele encontra tempo para dizer: eu sei quem eu sou. Só que isso para Pedro é doído, não é fácil. Acompanhe comigo um raciocínio que é do texto e da época em que ele foi escrito. Pedro era um pescador. Como pescador, ele tinha uma profissão que não era considerada imunda, mas era considerada de menor valia nas escalas de profissão, de acordo com os manuais religiosos dos fariseus e dos escribas. E Pedro também não era um homem de dedicação total à fé. Ele era um homem com muitas questões ainda não resolvidas. Na tradição religiosa, os religiosos diziam o seguinte: quando você escolhe uma vida de pureza diante de Deus, você tem que se afastar completamente de tudo que é impuro, porque aquilo que é impuro, se tiver contato com você, vai roubar a sua pureza. Então, quando um leproso entrava na cidade, ele tinha que entrar gritando: leproso, leproso, porque se alguém tivesse contato com o leproso, sendo uma pessoa de Deus, religiosa, de bem, ficaria impura e teria que se afastar do convívio até ser purificada. Então, o raciocínio da época é: o que é impuro contamina o que é puro, e o que é puro deve fugir do que é impuro. Entendeu o raciocínio? Por isso os religiosos não conviviam com doentes, não conviviam com pobres, não conviviam com pessoas que tinham profissões consideradas inadequadas. Por quê? Porque uma pessoa pura, entrando em contato com alguém impuro, não vai continuar puro, vai ser tornado impuro. Quando a mulher toca nas vestes de Jesus e o seu fluxo de sangue é curado, ela não quer dizer que ela fez o que fez, porque ela sabe que ela tornou um mestre puro em pessoa impura, só pelo fato de ter tocado nela. Ela podia ser até apedrejada por causa disso. Quando Pedro vê a pesca, ele é tomado de uma consciência tão poderosa de que Jesus é alguém especial, que ele percebe o risco de Jesus estar no barco dele. Quando ele cai de joelhos, ele reconhece quem ele é, mas por causa de uma fé religiosamente equivocada, ele considera que quem ele é vai prejudicar quem Jesus é. Então afasta-te de mim, eu sou pecador. Se o Senhor continuar no meu barco, se o Senhor tocar em mim, se o Senhor continuar convivendo comigo, quem eu sou vai diminuir quem tu és. Tornar-te impuro. Então Pedro sabe quem ele é, sabe do potencial destrutivo que ele tem como pecador, e sabe que não é justo outras pessoas sofrerem por causa das suas escolhas erradas. Entende isso? Só que quando Pedro faz esse movimento, ele aprende a maior lição de toda a sua história. Porque Jesus diz para ele: Pedro, não tenha medo. Veja, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Sabe o que Jesus diz para Pedro? Pedro, você realmente acredita que por você ser impuro e eu ser um homem de Deus, a proximidade minha com você faz com que a sua impureza me contamine? Você realmente acredita nisso? Que a sua impureza diminui a minha pureza, mas a partir de hoje você vai descobrir que é a minha pureza que vence a sua impureza, e o que eu sou triunfa sobre quem você é, e o que você é agora não é nem sombra do que você será. É disso que se trata. Quando Jesus entra na nossa vida, quem nós somos não é mais nem sombra do que nós seremos na sua presença. É aqui que começa a fase mais profunda dessa história nova. Quando não é mais sobre bênçãos, sobre pescas, sobre peixes, mas sobre sermos
quem só Deus pode fazer de nós. Quem diz amém para isso? É disso que se trata. Não é sobre se você vai ganhar mais dinheiro na sua empresa. É sobre se você vai continuar deixando Deus tratar a sua vida como só Ele pode tratar. E aí é claro que você vai ganhar mais dinheiro na sua empresa. Porque a pesca estava lá, você entende? A pesca estava lá. Mas só quem conhece a Deus entende que a vida não é sobre pescas. É sobre aquele que é Senhor das águas e do mar. A vida não é sobre as bênçãos, é sobre o abençoador. Não é sobre o que Ele dá, é sobre quem está dando. Não é sobre o que nós queremos, é sobre quem podemos ser. Ajoelhar é se submeter ao processo de Deus na nossa história. Então, assim, eu vou colocar o que eu tenho à disposição. Eu vou obedecer. Mas mais do que isso, eu vou aceitar o desafio de ser quem Deus quer que eu seja. É mais do que obediência, entende? Jesus contou uma parábola que faz todo sentido nessa ótica. Quando um servo chega em casa do trabalho, ele não se senta para descansar, nem para cuidar de si. Ele cuida do seu patrão e serve o seu patrão, até que não falte mais nada a fazer. Então depois ele cuida de si. Porque se vocês só fazem o que foi mandado, devem dizer a si mesmos: somos servos inúteis, porque só fizemos o que foi mandado. O que é que Jesus está tentando dizer? Que viver na obediência é obrigatório, mas não é tudo. Mais do que viver em obediência é viver em intimidade. Mais do que fazer o que deve ser feito, é ser quem é preciso ser. Os religiosos, de quem Pedro tinha medo, porque aquela cena de ter um profeta extraordinário dentro do seu barco lhe era muito estranha e pesada. Tem a ver com esses religiosos, que em termos de obediência, em muitos aspectos podiam dar aula. Jesus conta de um fariseu que entrou na sinagoga e bateu no peito dizendo: te dou graças, Senhor, porque sou a oitava maravilha da natureza. Mas ele não saiu justificado. Quem saiu justificado foi um publicano que no final da sinagoga, fora da vista de todos, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Os pais da igreja diziam: mea culpa, mea máxima culpa. Eu sou culpado. Eu sou pecador. Eu nada sou. É um quebrantamento, é de outra ordem essa vida. A religiosidade deixa você orgulhoso. Quanto mais você consegue fazer o que a cartilha manda, tanto mais se sente melhor que os outros. Em Deus, nós não somos nem nos sentimos melhor do que ninguém, porque nós somos pecadores diante de um Deus maravilhoso e bom, cuja graça invadiu a nossa vida e nos fez novas criaturas. Pedro, não tenha medo, disse Jesus. Você será pescador de homens. Você será uma referência na sua geração. Você influenciará pessoas. Você abençoará gente. Você será um dos grandes líderes que a humanidade conheceu.
um homem de joelhos e com medo, está ouvindo da boca do Filho do Deus vivo que ele será pescador de homens. Você não faz ideia do que Deus está dizendo aos seus ouvidos espirituais nessa noite. Você será uma grande bênção. E por último, para terminar, naquele dia em que Pedro lavava suas redes e fazia aquela pesca espetacular, ele não fazia ideia do que a sua vida viraria, mas ele deixou tudo e seguiu. Diga, deixar tudo e seguir. Fale a verdade. Você abandonaria o seu negócio no melhor dia da história dele? A gente fecha uma empresa quando ela já quebrou. A gente abandona algo porque não tem mais jeito. Pedro está com vários barcos repletos de peixe. Como se dizia quando era criança, lavou a égua. Que eu não tenho ideia do que significa. Foi a pesca da vida. Se for, eu no lugar de Pedro convidaria Jesus para ser meu sócio. Tranquilo. Já pensou uma dessa todo dia? Ia ser o rei dos pescadores. Em nenhum momento eu vou dizer para você que você deve abandonar o que você faz, fechar o seu negócio, mudar de profissão. Não é isso. É que quando Pedro ouviu, você será pescador de homens, ser pescador de peixes perdeu o sentido. Quando eu era adolescente, eu tinha um sonho muito claro nos meus melhores ideais. Eu seria publicitário. Eu tinha 14 anos, estudava num colégio em Osasco, na Grande São Paulo. Pegava ônibus que demorava 1 hora para chegar em casa. Almoçava em 40 minutos, pegava um outro ônibus que demorava 1 hora para chegar ao Banco do Brasil, onde eu trabalhava. Eu saía às 7 horas da noite. Chegava em casa depois das 8, todos os dias. Saía de manhã, 6 horas da manhã no máximo, já atrasando, e voltava para casa 8 horas da noite. Adolescente de 14 anos, como vários aqui fizeram. Mas todo curso de publicidade e propaganda que eu sabia que tinha disponível, eu fazia. Então, às vezes, eu saía da escola, ia para um lugar, para começar um curso, trocava o meu dia no trabalho, repunha, perdia algo do salário se não pudesse repor, para poder investir no meu sonho. Eu já sabia que faculdade que eu queria fazer, onde que eu queria trabalhar, que estágios eu queria cumprir, isso com 14 anos. Eu fiz um curso com o Otávio Mesquita, um final de semana, um seminário. Eu era o único menor de idade em todo o curso. Era um sonho poderoso que eu tinha. Quando o Senhor me chamou para o ministério, eu peguei esse sonho e joguei fora. E hoje eu louvo a Deus porque fiz isso. Porque não existe lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. Então, eu não estou dizendo que se você tem a sua profissão, você deve deixá-la. O que eu estou dizendo é que quando você descobre o que Deus quer de você, o que quer que você tinha de apego vira nada. Vira nada. Pode ser que Deus tenha sonhos para você, de você ser uma referência na sua área de atuação, mas ainda assim você descobrirá no caminho que os seus apegos nada são.
Para você se tornar quem Deus quer que você seja, você precisa se livrar daquilo que atrapalha. Mesmo que não seja pecaminoso. Mesmo que não seja errado. O que havia de errado em eu ser publicitário? O que haveria de errado em eu ser engenheiro, advogado, médico? Charles Spurgeon, um dia falando aos seus discípulos, disse: se Deus os chamou para o ministério, não se rebaixem a ponto de serem rei em qualquer país. Não é sobre profissão, não é sobre renda, é sobre estarmos onde Deus nos quer. É sobre sermos o máximo que Deus pode fazer de nós. Davi foi chamado para ser rei em Israel. Paulo foi chamado para ser pregador aos gentios. Gideão foi chamado para ser juiz em Israel. Pedro foi chamado para ser pescador de homens. Não é sobre cargos e funções, é sobre onde Deus nos quer. E essa é uma oração que eu quero fazer hoje com você. Senhor, coloca-me onde Tu queres que eu esteja. Porque se você ficar fascinado com a pesca, você jamais será pescador de homens. Você não faz ideia do que Deus tem para você. Jogue fora seus apegos. De repente aqui tem uma moça que não faz ideia que Deus tem um marido para ela extraordinário, mas ela não consegue se desapegar desse canalha que só faz ela sofrer. Tem um rapaz aqui que não faz ideia que Deus tem uma família linda para ele, mas ele está lambendo o chão de uma moça que não tem temor de Deus e está se deixando seduzir por ela, porque ele tem carências que ele acha que só ela pode preencher. De repente há um homem aqui, Deus tem coisas tão lindas para ele, mas ele tem apego a um vício. E ele não consegue abrir mão porque ele já está tão acostumado. E ele sente um prazer tão específico que ele vai permitir que esse vício se interponha entre ele e os planos mais lindos que Deus tem para ele. Talvez haja alguém aqui que já foi chamado por Deus, mas os apegos desse mundo atrapalharam e permanecem atrapalhando. Hoje, esses apegos caem por terra em nome de Jesus. Feche seus olhos. Quero orar com você.